Salve, salve, saudações a todos, espero que estejam bem. Eu estou bem, sim, muito obrigado pela preocupação. Estamos todos bem, graças a Deus. Vamos aqui tratar de mais um assunto aqui do nosso componente curricular. Já vimos aí alguns assuntos importantes, vamos tratar de outro muito importante, né? A figura principal. Qual é a figura principal dos nossos estudos, né? Da nossa matéria, do nosso componente curricular. Qual que é? Quem chuta? Muito bem. Vamos falar do empregado. Vamos tratar dessa figura aqui emblemática, né, que vai servir de base, serve de base para todos os nossos estudos, né, para esta área aí, né, dos nossos estudos. Vamos estar tratando do empregado. Para começar, é claro, vamos falar da definição, né? O que é um empregado? Nós vemos lá nos artigos 2º e 3º da CLT, aí eu já aproveito a oportunidade para cobrar vocês. Vou cobrar o semestre inteiro, o curso inteiro, se for preciso. A leitura da CLT é algo muito importante, é por isso que eu falo várias vezes, vou continuar falando. Ora, a aula de legislação trabalhista, como você não vai ler a legislação? Tem que ler a CLT, pega lá a CLT, é gostoso de ler, você vai ler, não vai querer parar mais, não sabe aquele romance que você pega e não quer parar mais? A CLT, é assim. É assim a CLT, você vai ler, vai gostar. Havendo dúvidas, é só perguntar que a gente responde. E a interpretação conjunta desses dois artigos, por quê? Eles falam da figura do empregado e do empregador. Nós estamos aqui falando do empregado, mas um dos requisitos, né, da definição de empregado se extrai da definição de empregador. Lê lá, CLT. O que é empregado, né? Primeiro, é uma pessoa física que presta serviços de natureza contínua a empregador, pessoalmente, sob subordinação e mediante o pagamento de salário. Isso está lá na lei, não é eu que estou inventando, não é eu que estou criando aqui. A lei que criou essa definição. E dessa definição aí, algumas palavras, lembra das palavras-chave? Algumas palavras em algumas frases, elas são palavras-chave que vão te dar um rumo, que vão te dar um norte, para você entender a natureza jurídica de determinado instituto. E aqui não é diferente. Nós vamos aí destrinchar os requisitos, né? Quais os requisitos para a pessoa ser empregado? Quais os requisitos? Primeiro, nós falamos na definição, é a pessoa física, né? Pessoa física. Não pode ser pessoa jurídica e não pode ser um animal que não seja um animal chamado ser humano. Tem que ser uma pessoa física, é um requisito imprescindível para a configuração da pessoa, do empregado. Tem que ser a pessoa humana, a pessoa física. A pessoa jurídica não presta serviços como empregado, pode prestar de outra forma, como realmente presta. Vários contratos de prestação de serviços são firmados com a pessoa jurídica. Mas no nosso caso, estamos tratando de pessoas, recursos humanos, lembra? Recursos humanos. Pessoa física, tem que ser pessoa física, não pode ser um bicho. Não, mas o cavalinho, o professor lá em Poços de Caldas eu fui, e ele trabalha sem parar, puxando aquela carrocinha lá, e para só por hora do almoço e volta novamente, e o salário dele é um pacote de feno. Não é empregado? De certa forma mas aqui pra gente não. Pra gente é a pessoa física. Talvez a pessoa que guiou o cavalinho lá seja empregado de outra pessoa. Ele sim é o empregado. É o que a lei cuida. Segundo requisito, gente, na definição fala, a pessoa física que presta serviço de natureza contínua. Que é isso? É aquela prestada com habitualidade. Não pode ser uma coisa ocasional, de vez em quando. Aí descaracteriza o requisito de empregado. Tem muitas discussões sobre isso daí, né? Sempre se analisa o caso concreto, né? A pessoa entra com a reclamação trabalhista, o empregador falou que ele não era empregado, ia quando ele queria,
né? Uma vez por mês, só ia quando queria, tal. Então isso aí vai ser analisado no caso concreto, mas a regra é que seja uma coisa contínua, uma coisa, né, que não tenha solução de continuidade, uma coisa habitual, não pode ser de vez em quando. Esse é um dos requisitos, é igual você e eu, né, estamos aqui habitualmente, né, nessa aula aqui, né, eu sou empregado, estou habitualmente, né, não venho quando eu quero, eu tenho que estar presente nos momentos em que eu tenho que estar, e você no seu empregado. Se você for empregado, tem a sua responsabilidade também, a responsabilidade habitual, não pode ser ocasional. E o terceiro requisito, de natureza contínua a empregador, pessoalmente, sob subordinação. Veja, gente, é um requisito muito importante também da relação de emprego. A subordinação, tem alguém que manda em você. Professor, então minha mulher, minha empregadora, que ela manda em mim, né? A minha também manda, mas não é não, é a mulher mesmo. É por isso que fala, gente. A patroa, por quê? Porque ela que manda. É subordinação. Ai, que exemplo. Subordinação é um requisito. Aquilo quer dizer o seguinte, que você recebe ordens. Manda quem pode, obedece quem é empregado. Ou obedece quem tem juízo. É o velho ditado. O requisito da relação de emprego, muito importante, é a subordinação. Você recebe ordens de alguém. E a definição fala também pessoalmente, né? A pessoa tem que prestar pessoalmente. Ele mesmo, você que foi contratado, que foi empregado, é você que tem que prestar o serviço. Eu já acordei, professor. Aí, por exemplo, você acorda com preguiça, aquele tempo nublado, chovendo, garoando, você tem que pegar um trem até Barra Funda, chegar lá outro, pegar outro trem para Francisco Morato, tem que descer na estação Osasco e tem que pegar outro ônibus para ir para Presidente Altino, Presidente Altino é do outro lado. Mas eu não quero ir, professor. Posso mandar meu irmão tá animado para trabalhar. Nós somos do mesmo tamanho, temos a mesma força. Ele vai, manda ele no meu lugar lá, ele vai fazer meu trabalho tudo certo. Pode? Pode? Claro que não. Claro que não, porque da pessoalidade é você que tem que prestar o serviço. Por isso que nós vamos ver lá na frente, quando falar sobre o término do contrato de trabalho, que a morte do empregado extingue o contrato de trabalho. Não, ele pegou meu irmão no meu lugar. Pode até pegar para te substituir, mas o teu contrato foi extinto. Extingue-se porque é um requisito essencial, é a pessoalidade. Aí fala, pessoa física que presta serviço, natureza não contínua, empregador, pessoalmente, sob subordinação e mediante o quê? Pagamento de salário. Muito bem, é o salário, né? É um requisito também essencial. Tem vários outros contratos, mas no contrato de emprego também é essencial que exista trabalho. Se não que exista pagamento, se não existe pagamento, é outra coisa. Você diz, não, professor, mas eu gosto de trabalhar, não quero, não preciso de salário não, porque eu já tenho uma pensão, eu vou lá. Não, não pode. Aí você vai ser prestar voluntário, outro tipo de contrato. O requisito é a onerosidade, o din-din, o dinheiro, tem que haver pagamento, mesmo que seja essa merreca que a gente ganha, né? Mas é pagamento de salário, né? Para desconfigurar, né? A escravidão, lembra? Nós falamos da escravidão, escravidão. Tem gente que fala que continua a mesma coisa, né? Não vou entrar nesse mérito aí. Por quê? Porque a gente ganha salário, então a gente não é escravo, né? Vamos mudar de assunto. Veja, gente, lembrando, né, que nós vamos ver também em outra oportunidade, existe a figura do trabalho em domicílio. Isso não descaracteriza, né, a relação de emprego. É o teletrabalho, né? Em tempos de pandemia, o que mais cresce, que tem crescido é o quê? O regime teletrabalho, trabalhando home office, né? É isso que eu estou fazendo aqui com vocês, trabalhando teletrabalho, não descaracteriza a relação de emprego. E tem outros tipos de serviço que tem as regras próprias, gente. Olha, é tanta regra que existe, é tanto tipo de... Não dá tempo, a gente tem que fazer 5 anos estudando só isso aqui.
Tem uma regra do aprendiz, que nós vamos ver um pouco. Tem o trabalho doméstico, tem várias características, inclusive o negócio da habitualidade. Existia um problema muito grande no doméstico para configurar. Não, ela não é empregada doméstica, ela é diarista. Não, não sou diarista, sou empregada doméstica. Então, aí quem decidia isso aí era o caso concreto, os tribunais. Aí a lei agora fala dos 3 dias, né? Então, vai dar pelo menos 3 dias na semana, mas mesmo assim é complicado definir o número de dias corretos. Mas na lei está lá, 3 dias. Então tem as regras próprias do trabalho doméstico e tem também, gente, que eu anotei para vocês, empregado rural, tem umas regras bem específicas, é aquele que trabalha no campo, né? Não pode ter regras, né, totalmente idênticas, apesar dos direitos serem iguais. E tem também o avulso. O avulso é uma figura interessante, uma figura interessante. A figura, eu coloquei para vocês no material, a lei do avulso. Se alguém gosta de ler legislação, se alguém gosta de ler, né, ler a lei do avulso lá é importante, né? Tem uma categoria bem diferenciada, né? E que não é empregado propriamente dito, mas tem todos os direitos do empregado. Lembrando, né? Lembra, pessoal, o que é avulso, né? Tem vários tipos de emprego avulso. Você vai ler lá na lei, mas um dos principais é aqueles que trabalham nos portos, né, gente? Aqueles estivadores que carregam as coisas. E tem uma profissão aí, gente, que ninguém sabe disso, mas ganha muito. Chama profissão de prático. Já viu falar? Já viu falar? Você aí, o que é? Ah, não, professor, eu sou prático, hein? Não fazer nada. Não, não é essa profissão aí, não. Isso aí todo mundo é. Mas o prático, gente, é aquele manobrista de navio, lembra? Tem os manobristas que você para lá, e o cara vai estacionar teu carro na rua, amassa, rasga, tudo, faz o que quiser, depois você pega o carro e vai embora, depois não sabe quem foi. Tem o prático. Só que o prático, gente, ele vai manobrar navio, uma função muito importante, regulamentada pela Marinha, né? Então, tem concurso para ser prático, porque às vezes ele vai estacionar o navio ali com carga de milhões de dólares, né? Então é muita responsabilidade. O comandante, o capitão do navio, se ela é comandante do capitão, para lá no mar e o prático vai com o barco e lá ele que manobra, né? Que tem prática para ali dar ré, liga a seta, estaciona o navio. É o prático, gente. Eles falam que não, mas dizem que eles ganham em torno de 200, 300 mil reais. Ah, professor, por que eu estou nessa área? Vou estudar para prático. Vai estudar que ganha bem, mas são poucas as vagas, é muito concorrido. Mas ele é um tipo de avulso, né? Então é uma categoria diferente, mas vai pesquisar, vai pesquisar. Agora, gente, nós aí traçamos as linhas gerais sobre o que é empregado, né? Todo mundo aí já serviu a carapuça, né? A grande maioria que trabalha geralmente como empregado, né? Se bem que as relações, né, trabalhistas estão mudando muito, né? Corre o risco de diminuir esse negócio de empregado e surgirem outras categorias que não seja empregado, né? Melhora ou piora? Não sei, não sei, não sei. É melhor a gente não falar disso aqui não. Vamos continuar. Aí tratando da figura de empregado, vamos agora trazer aqui algumas figuras que vamos diferenciar da figura de empregado, né? Porque, gente, tem coisa que parece, mas não é, né? Tem muita coisa que você olha assim, olha de novo, fala, será que é? Às vezes parece, mas não é. Com empregado é a mesma coisa. Tem algumas figuras, algumas aí no campo, né? No campo de trabalho, no mercado, né? Que não são empregados, né? E nós vamos tratar das figuras principais para diferenciar. Parece, mas não é. Às vezes você tem uma impressão errada sobre alguma coisa, né? E tem até um exemplo que eu vi esses dias aí no filme. Os filmes, eles repetem as coisas. Os filmes, eles repetem as cenas, repetem as falas, né? E a gente dá risada do mesmo jeito. E tem um exemplo que eu cito para vocês, é o seguinte.
da mulher que parece que está grávida. Por quê? Porque ela é buchuda. Buchuda porque sou nordestina, fala buchuda. Ela tem um barrigão, né? Então a pessoa vai lá e parabeniza ela por estar grávida. E ela fala, não estou grávida, e vira aquela confusão, porque tem vários filmes que tem essa cena aí. Essa semana eu vi um que tinha, já tinha visto outros, tem um da Sandra Bullock, que tem essa cena aí. Mas parece, mas não é. Empregado é a mesma coisa. E a primeira figura que nós vamos tratar é o trabalhador autônomo. Autônomo. Autônomo, gente, tem algumas características parecidas com o empregado. Primeiro, autônomo é pessoa física também. Para ser autônomo não pode ser pessoa jurídica, tem que ser pessoa física. Segundo, presta serviço habitualmente igual ao empregado. São duas coisas que são idênticas, parecidas. Pessoa física e habitualidade. Aí começa as diferenças. Quando diz o quê? Que o autônomo ele presta serviços por conta própria a uma ou mais pessoas, assumindo os riscos da sua atividade econômica. Aí se acabou. Não é empregado. Por quê? Uma das características do empregado é que ele presta serviço por conta do empregador, não é isso? A responsabilidade é do empregador. Você não vai responder, em tese, por alguma coisa que der errado, né? Se aconteceu alguma coisa, deu errado, você ganha um salário fixo e aquele mês a empresa não vendeu nada. Se você ganha um salário fixo, não interessa, meu. Ele vai ter que pagar o teu salário. É o princípio que da alteridade, né? Lembra disso? Alteridade, pelo princípio da alteridade, a empresa assume os riscos da prestação de serviço, né? Tem se tentado até flexibilizar isso aí, dependendo de alguns casos, né, por conta de uma crise econômica, mas a regra é essa, é clara. O empregador responde. No caso do autônomo, não. O autônomo é que ele presta serviço por conta própria. A responsabilidade é dele. Se tiver algum problema, algum prejuízo, ele vai responder. Ele assume todos os riscos. Entendeu? Esse é o verdadeiro autônomo. E um dos requisitos do autônomo também importante, que diferencia de empregado, é o quê? Não é subordinada. A mulher dele não manda nele. Desculpa. A mulher manda. O empregador não manda nele. Ele não é subordinado. Aí existe muita coisa errada aí no mercado de trabalho. Você sabe, diz que a pessoa é autônoma só para não registrar, pagar lá o carnê do INSS, mas a pessoa é um verdadeiro empregado. Só no nome. Parece, mas não é. Até eu já passei por isso aí. Eu trabalhei trabalhei como advogado vários anos no escritório. Eu era um autônomo, eu dizia que era um tonto, né? Era um tonto. Não, mas não era não, porque eu sabia já, né? Eu, principalmente advogado, sabia que estava errado, mas para mim serviu naquela oportunidade, aquela colocação profissional, me ajudou muito. Eu aceitei aquelas condições, eu sabia que estava errado. Porque eu tinha horário de chegar, eu tinha horário de almoço, eu tinha horário de sair, eu não podia me ausentar, senão descontava o dia, né? Sabe a única diferença, né, que não tinha de empregado? É que não tinha férias, não tinha férias. Por quê? Porque, não, você é autônomo, o autônomo tem direito a férias, né? Sacanagem. Mas é isso, gente. Isso é o verdadeiro autônomo, não tem subordinação, presta serviço por conta dele, ninguém manda nele. Né? Tem uma lei que fala do representante comercial, lei 4886 de 65. Né? Tem uma lei antiga aí, mas que é usada ainda, que fala do representante autônomo. É uma figura típica de autônomo. Né? O representante autônomo ele trabalha para várias empresas, né? Representante comercial, ele trabalha para várias empresas, né? E recebe daquelas empresas, com habitualidade, mas ele assume os riscos e ninguém manda nele. É um verdadeiro autônomo, gente. Essa é as regras básicas do serviço autônomo. Vamos falar também, gente, de uma figura também muito importante, talvez até tenha exemplos na sala, do escraviário, ou do estagiário, né? O estagiário, gente. O estagiário não é empregado. Ele não é empregado. Por quê? Porque ele obedece a algumas regras próprias. Como diferenciar se é estagiário ou não? Primeiro, Lei 11788 de 2008, está no material de vocês.
é por exclusão. O estagiário somente não será considerado empregado se cumprir as exigências desta lei. Não adianta só dizer que não, você vem aqui trabalhar, mas você é estagiário, tá? Então você não vai ter isso, não vai ter aquilo, porque você é segundo empregado. Não, tem que cumprir. Primeiro, o estágio tem que visar a formação profissional. A finalidade é eminentemente pedagógica. Tem pessoalidade, tem que ser do requisito? Tem. Pessoalidade, tem subordinação? Tem. Tem continuidade? Tem. E tem a onerosidade? Em regra tem. Dependendo do estágio, tem estágio que não precisa ter a remuneração. Mas, em regra, tem que ter. Então, preenche todos os requisitos. Veja, mas, além dos requisitos, são os requisitos ditados por esta lei. Pode estagiar alunos que frequentam curso de educação superior, de ensino médio, educação profissional, educação especial e nos finais do ano e nos anos finais do ensino fundamental na modalidade profissional de educação de jovens e adultos. Veja, supletivo não pode. Supletivo não pode. São esses alunos, eu coloquei no material para vocês vão ler com mais calma. É os alunos que podem fazer estágio. Tem que ter um contrato, é um compromisso, na verdade. E um dos requisitos desse compromisso é que tem que ser firmado entre o estudante, a empresa e a instituição de ensino. A instituição de ensino tem, por exemplo, ela fiscaliza a realização daquele estágio. Então é um contrato bem peculiar. Já fui estagiário também. Já assinei o contrato, né, com a empresa, com a instituição de ensino, CIE, né, e fui estagiário. Fui de tudo. Também, tem que estar matriculado, tem que estar exato, né? Não adianta ir para o estágio e depois parar de ir na escola, senão acaba o contrato. E pode receber uma bolsa. Qual eu falei? A bolsa é a remuneração. Pode ou não ser remunerado. Nos casos, gente, em que o estágio é obrigatório, né? Às vezes não precisa remunerar, né? Pode não remunerar. Mas quando o estágio não é obrigatório, alguns cursos não é obrigatório, mesmo assim a pessoa vai fazer o estágio. Aí tem sim, obrigatoriamente que remunerar. Com dinheiro, outra coisa, paga a faculdade, né? Paga os estudos, aí tá remunerando, tem que estar previsto no contrato. Não pode passar de 4 horas diárias e 20 semanais na educação especial e nos anos finais do ensino fundamental. E não pode passar de 6 horas e 30 semanais nos demais casos, que é aquele curso, o curso superior. Não pode passar de 30 horas semanais. Mas isso aí tá tudo na lei, tá, gente? Eu tô falando para vocês em rápidas palavras, tá no material. Não pode passar de 2 anos, né? Então, um contrato limitado de 2 anos. Não, o cara vai ser estagiário 20 anos. 20 anos, não pode. Exceto se ele for portador de deficiência, a lei abre essa exceção aí. O portador de deficiência pode passar de 2 anos. E tem direito a 30 dias de recesso. A lei até nem fala férias, fala recesso, né? Se um contrato de duração igual ou superior a 1 ano. E uma coisa muito importante, é obrigatório o quê? Seguro de acidentes pessoais. O estagiário tem que ter seguro. Por quê? Porque eles não têm segurança nenhuma, gente. Acho que é por isso que a lei criou esse requisito. Porque o estagiário não tem segurança nenhuma. Ele faz todas as vezes do empregado, não tem segurança nenhuma, não tem proteção. Então a lei colocou esse seguro aí contra acidentes pessoais. Por quê? Porque eu acho que quando foi criada a lei, os estagiários eram usados muito como office boy, né? Vivia muito na rua, com o risco de ser atropelado, eu mesmo, né? Então colocaram esse seguro, né, contra acidentes pessoais, que é uma segurança aí para o cuidado do estagiário, mas não é empregado. Se ficar provado isso. Tem alguns casos que descaracteriza na Justiça do Trabalho, descaracteriza. Não, que estagiário, ele era um escraviário, é empregado. Paga todas as verbas, paga o INSS, paga a fundo de garantia, paga tudo. Mas se cumprir os requisitos, também perde. Vai perder a ação. Vamos falar também, gente, falamos um pouco de estagiário aqui, de uma outra modalidade. É o trabalhador temporário, Lei 6.019 de 74. Né? Não era nem nascido aí nessa lei aí, porque eu não sou tão velho assim também não.
Trabalho temporário é aquele prestado por pessoa física, tem que ser pessoa física, contratado por empresa de trabalho temporário, que coloca à disposição de uma empresa chamada tomadora de serviços. Para quê? Para atender a necessidade de substituição transitória do pessoal permanente ou a demanda complementar de serviço. Então é isso, vou explicar novamente. Tem uma empresa de trabalho temporário, né? Ela te contrata, você vai trabalhar aqui para mim, você é seu empregador, né? E ela tem um contrato com outra empresa, né? Que é chamada empresa tomadora de serviço. Aquela empresa, ela tem um pessoal ali que trabalha para ela, pessoal permanente ali, mas acontece alguma coisa, tira uma licença, um empregado tira uma licença, ele não vai contratar uma pessoa, é só ele que fazia aquele serviço. Então ele não vai contratar outra pessoa com um contrato de trabalho indeterminado. O que ele faz? Ele vai na empresa de trabalho temporário, cede o empregado para ele para fazer o serviço enquanto aquela pessoa está ali. Ou então, aumentou muito a produção naquele mês, ele precisa de alguém. Não vai contratar alguém, contrata o serviço de trabalho temporário. Acontece muito isso aí no final do ano, no comércio, né? Que contrata esse pessoal temporário aí, né? E depois, né, às vezes, a empresa até contrata a pessoa definitivamente. Veja, gente, não pode ser mais de 180 dias. Por quê? Já está dizendo na lei, é temporário, senão vai fraudar a lei, vai fraudar os direitos trabalhistas, contratando a pessoa várias vezes. Então, 180 dias, senão forma vínculo com a tomadora, entendeu? A tomadora aí, ó, ferrou, formou vínculo com ele, se passou desse prazo aí. Não pode substituir os trabalhadores em greve, né? Porque senão ia frustrar a greve. A greve, né? Vocês sabem que é um direito constitucional do trabalhador, né? Já foi considerado ilegal a greve, mas agora, né? Vocês viram no histórico aí da legislação que agora é um direito. Então, se a empresa contratar, pegar, tá de greve, tudo bem, eu vou ali na empresa de trabalho temporário, vocês ficam aí de greve aí, eu desconto tudo e eles trabalham. Não pode. Claro que a lei de greve ele coloca algumas exceções, né, em serviços inadiáveis, né, senão vai acontecer algum dano ali, ou serviços essenciais, né, como transporte, saúde. Aí nesse caso, se os grevistas não obedecerem à lei, porque a lei se os requisitos para fazer greve nesse caso, eles podem contratar. Entendeu? Mas aí no caso do trabalhador, ele é subordinado à empresa de trabalho temporário. Ela é a patroa dele. Entendeu? Muito bem, vocês estão de parabéns. Segunda pergunta. Você aí, tudo certo? Então tá bom. Vamos tratar agora para terminar essa aulinha. Coisa bem simples. Serviço voluntário. Tem uma lei também. Tem lei para tudo aqui no Brasil. Lei 9.608 de 98. É o serviço voluntário, gente. É aquele que a pessoa não recebe nada. Aquela pessoa que diz quando aposentar vai prestar serviço voluntário, né? Prestada para entidade pública ou entidade sem fins lucrativos, né? Um dos requisitos da lei. Com que tem essa instituição tem objetivos cívicos, culturais, educacionais, científicos, recreativos, assistência à pessoa, né? Um orfanato, pode ser um hospital, uma escola, alguma coisa assim, para prestar esse serviço voluntário. Que você está indo lá porque geralmente, né? Geralmente não, porque aquele empregador não tem condições de pagar, porque ele está ali prestando um serviço à sociedade. Então é por isso que esse serviço é chamado de serviço voluntário. Não gera vínculo empregatício, é firmado mediante contrato, sempre tem que ter esse contrato aí para não dar problema. Por quê? Porque essas instituições elas podem contratar empregado também. E como de fato contrata. Então se você vai prestar o serviço voluntário, tem que estar especificado que seu serviço é voluntário. Né? A única coisa que você recebe é o reembolso de despesa. É lógico, você, né, comprou alguma coisa para realizar o seu trabalho, essa instituição aí, ou serviço público, ele vai te reembolsar dessas. É isso aí, gente. Calma, se assustando. Não se assusta, porque tem gente que tá quase dormindo aí, né? Mas é isso aí, esses são os requisitos básicos da figura de empregado, né? Para que possamos prosseguir os nossos estudos. Espero que todos tenham entendido.
Estamos à disposição. Muito obrigado pela atenção e até a próxima. Tchau!